Glória a Deus. Fecha os teus olhos, continue adorando. Continue adorando. Aquele que batiza com o Espírito Santo está aqui. Aquele que cura está aqui. Aquele que liberta está aqui. Aquele que te alimenta espiritualmente está aqui. Aquele que te guia está aqui. Aquele que ressuscitou o terceiro dia está aqui. Fecha os teus olhos e adore, glorifique. Ele está andando aqui nessa noite. A presença dele não é fictícia. A presença dele é real. Ele está vivo, ele passeia aqui. Não é mais aquele Cristo com a coroa de espinhos. Não é mais aquele Cristo com aquele olhar de tristeza na cruz. O Cristo que está aqui nessa noite é o mesmo, mas ele está glorificado. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, suas vestes brancas. Ele está aqui presente em nosso meio nessa noite. Só quem acredita vai glorificar. Só quem acredita vai abrir a boca e vai falar em línguas estranhas aqui nesse lugar. Só quem quer receber vai receber aqui agora. Só quem saiu de casa com o propósito de algo novo, de algo extraordinário, de algo poderoso, é que vai glorificar o nome dele aqui agora. O Espírito de Deus está agindo aqui. O Espírito de Deus está operando aqui. O Espírito de Deus está se manifestando aqui. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glórias ao Senhor. Bendito é o Senhor. Rama Sharama Sarakalamas. Abra a tua boca e eu te encherei. Abra a tua boca e eu te encherei. Tem gente sendo cheio aqui agora. Tem gente recebendo já. Não precisa terminar o culto. Não precisa ser no final e nem no meio. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Tem fogueira sendo acesa aqui. Estava apagando, mas bota fogo nela. Bota lenha. Aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Agora é um momento muito precioso de nós ouvirmos a palavra, porque a palavra de Deus ela tem funções na igreja. A palavra de Deus é enviada com propósitos. Quais são os propósitos mais importantes que a palavra pelos quais a palavra de Deus é enviada? Em primeiro lugar, a palavra de Deus ela é instrumento de ensino, ela é instrumento do Espírito Santo para nos ensinar. E através do ensino nós aprendemos, crescemos e somos edificados. A palavra de Deus é enviada para gerar fé no teu coração. A palavra de Deus é enviada muitas vezes para te exortar, te corrigir, te orientar, te fortalecer, alimentar a tua alma. Mas acima de tudo, a palavra de Deus é enviada para fortalecer a igreja. Para não deixar a igreja cair no erro, para não deixar a igreja perder o sentido da direção que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos prestar atenção na palavra de Deus, porque ela por si só se prega, ela por si só se ensina. O que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que tem algumas pessoas querendo acrescentar a palavra. A palavra não precisa de acréscimo.
A palavra no seu conteúdo, na sua totalidade, já é suficiente para abençoar a tua vida. Já é suficiente para fazer na tua vida o que é necessário. É por isso que o Espírito Santo usa essa palavra. Amém? Quem está comigo aqui nessa noite, dá um glória a Deus. O clima está propício para milagres aqui hoje. O clima está propício para batismo do Espírito Santo. O clima está propício para sinais e prodígios. O clima está propício para grandes coisas da parte de Deus. Há aqui uma testificação no meu espírito, o Espírito testifica no meu espírito, de que tem gente aqui com sede, com fome. E Deus está disposto a saciar a sede e a fome daquele que veio com sede e com fome aqui nesse lugar. Vamos ler o texto que diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. De quem a Bíblia está falando? E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, 4 por 4 homens, e não podendo aproximar-se, por causa da multidão. O que a Bíblia diz que eles fizeram? Descobriram o telhado onde estava. E o que aconteceu? E aí eles abriram um buraco, abaixaram o paralítico, ok? Ali naquele lugar. E Jesus viu o que neles? Opa! Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que será que Jesus disse isso, né? Primeiro, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, pensavam em seus corações. Quero que você entenda que quando você está aqui no culto ouvindo a palavra e tem uns pensamentos errados aí, Deus conhece os seus pensamentos. E às vezes até revela alguns deles. Ok? Então os escribas estavam ali sentados, arrazoavam nos corações deles, e eles estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seus pensamentos que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em seus corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda, ou o teu leito, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Amém? Pode se assentar. Tem algumas coisas aqui nesse texto que eu quero compartilhar com você. Acho que já preguei esse texto umas milhões de vezes, mas sempre Deus tem alguma coisa nova para nos falar. Está me ouvindo aí, dona Dita? Está me ouvindo aí, Jonas? Então esse texto aqui ele tem algumas coisas importantes para nos ensinar. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo alguém pregar esse texto, né, e não estou tirando nada do texto que aquele homem pregou, porque eu não consegui ouvir até o final, porque eles estavam preocupados em saber de quem que era a casa. A preocupação deles era saber de quem era a casa. E ali começou-se uma discussão dizendo que a casa era uma casa de praia que Jesus tinha comprado. O outro dizendo que não. E aí começou uma briga lá de quem era a casa. Quero dizer para você que não importa de quem é a casa. O que importa é que essa casa pode ser um instrumento para levar a palavra para a vida das pessoas. O importante aqui não é a casa. O importante aqui não é essa casa. O importante aqui é quem está nessa casa. E quem está aqui nessa casa tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Quem está aqui nessa casa tem poder sobre os demônios. Quem está aqui nessa casa tem poder sobre as enfermidades.
Quem está aqui nessa casa tem poder de cura. Quem está aqui nesta casa tem poder para perdoar os pecados. Quem está aqui nessa casa morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou e está presente em nosso meio aqui nessa noite. Quem acredita na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aqui? Não importa se a casa é de Jesus, se a casa é de Pedro, se a casa é de João, se a casa é de Antônio, se a casa é de Felipe, se a casa era de algum dos outros que estavam ali naquele dia. O importante é que aquele que podia mudar a vida daquelas pessoas estava na casa. E aquele que pode fazer alguma coisa por você aqui nessa noite está nessa casa. Aquele que pode te levantar, aquele que pode te restaurar, aquele que pode conceder um desejo do teu coração está aqui nessa casa. Brigar por causa de quem é na casa. Eu fico impressionado às vezes com esses pregadores, com esses teólogos, que não tem mais o que falar, então inventa. Jesus economizou toda a vida dele. Tem um livro apócrifo aí, que conta a infância de Jesus. Então nesse livro apócrifo ensinam, e esse livro apócrifo é algo que não é verdadeiro, é algo místico e mentiroso, falso. É por isso que nas nossas Bíblias não possuem os acréscimos que existem na outra Bíblia, e muito menos os demais livros, porque são considerados livros apócrifos, não foram apoiados nem aceitos pelo cânon. Não foram aceitos como livros originais. Então nós não temos aqui a história de Bel e o dragão no acréscimo do livro de Daniel, porque não é verdade. Nós não temos aqui o livro de Baruque, porque o livro de Baruque não foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós não temos aqui os outros livros, como de Tobias, como de Judite, de Macabeus, porque esses livros não fazem parte dos livros verdadeiros que o Espírito Santo inspirou homens para escrevê-los. Nós temos aqui os livros que importam para nós e que bastam para nós. Nós temos aqui a palavra de Deus genuína e verdadeira, levante ela aí, e é através dela que nós nos instruímos. Nós não queremos nada que seja mentira, que seja falso, que seja duvidoso. Nós temos o suficiente na nossa mão, não adianta os pregadores hoje em dia quererem inventar, quererem ir em busca de livros que foram escritos por pessoas que nem cristãos são, porque é o historiador tal, não importa quem era o dono dessa casa. O que importa é que Jesus estava na casa. E se Jesus está na casa, a casa não cai. Se Jesus está na casa, ele traz paz para essa casa. Se Jesus está na casa, a maldição sai para entrar a bênção. Se Jesus está na casa, a tristeza sai para entrar a alegria. Se Jesus está na casa, o que está caído é levantado, o que está torto é endireitado. Se Jesus está na casa, milagres extraordinários acontecem nessa casa. A minha casa era uma casa sem alegria, sem paz, quando eu não tinha Cristo no meu coração, na época que eu era solteiro. Havia guerra, havia briga, havia confusão, havia espíritos que andavam dentro da minha casa. Mas depois que eu me converti, me casei e tive a minha própria casa, essas coisas nunca entraram, porque o Rei dos Reis, a luz verdadeira, o Cristo Todo-Poderoso, sempre esteve presente e sempre estará presente na minha casa. Tem luta, tem tribulação, tem levante, tem guerra, tem guerra, mas a casa nunca vai cair, porque Cristo é a rocha que sustenta a nossa casa. Amém, igreja? Então glória a Deus bem alto e forte aí. Hoje está gostoso pregar, hein? Então eles estavam ali na casa. E nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de oração. Nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de ensino. A nossa casa não pode ser um lugar onde somente influências da Globo, da televisão, e aliás nunca devemos permitir que isso aconteça. Mas às vezes na nossa casa não tem louvor, às vezes na nossa casa não tem Bíblia, às vezes na nossa casa não tem oração. E você precisa fazer da tua casa um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de exaltação, um lugar onde Jesus Cristo se sinta à vontade. Faça da sua casa um altar.
Jesus aproveitou que ele estava naquela casa. E quando ficaram sabendo que Jesus estava naquela casa, leia para mim o versículo de número 2, por favor, alguém bem alto e forte. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, que anunciava-lhes a palavra. Meus queridos, prestem atenção no texto. Ficaram sabendo que Jesus estava na casa. E as pessoas, quando ficaram sabendo que Jesus estava na casa, eles se aglomeraram em volta daquela casa, diante daquela casa. Os que conseguiram entrar naquela casa, entraram naquela casa. Não havia espaço mais ali para se movimentar, porque havia uma multidão de pessoas ali. Não somente dentro da casa, mas também fora da casa. O texto é claro, porque quando os personagens dessa passagem aparecem, eles não têm possibilidade de entrar na casa. Não havia como eles entrarem ali. Não pela forma normal, pela porta. Porque quando eles chegam, não tem mais, a multidão tomou conta. Como que eles iam entrar com um paralítico deitado numa cama? 4 homens segurando a maca dele, não tinha possibilidade nenhuma. Eles olharam e eles não tinham possibilidade de entrar. E por que não? Porque a casa estava cheia de gente. Eu quero que você aprenda uma coisa muito importante aqui nessa noite. Ainda tem muita gente faminta de Deus. E quem está faminto de Deus não olha para o obstáculo diante de si. Quem tem fome de Deus não olha para tempo. Quem tem fome de Deus não olha para distância. Quem tem fome de Deus não olha para horário. Quem tem fome de Deus não está preocupado se tem carro ou não tem carro. A fome, a sede que ele tem da presença de Deus faz com que ele se esforce para estar na presença de Deus. Sabe por que muita gente não tem se esforçado muito? Sabe por que muita gente não tem se importado? E eu fico impressionado hoje com alguns crentes que tem carro bom dentro da casa, que tem tempo, que tem condição financeira, que tem possibilidades, que tem disposição, mas muitas vezes não comparecem numa reunião de oração, não comparecem diante de um culto, porque perderam a fome, perderam a sede. E o que nos leva a buscar a Deus é a fome. O que nos leva a buscar a Deus é a sede. Eu tenho sede mais e mais da fonte das águas vivas. E a minha alma tem fome, então eu quero alimentar a minha alma. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Cuidado para que você não perca a fome e a sede das coisas de Deus. Porque se você perder a fome e a sede das coisas de Deus, o culto não será mais importante para você. O culto não será mais necessário para você. A leitura da Bíblia não terá mais prioridade na tua vida. Mas eu estou diante aqui de um número bom nessa noite, de pessoas sedentas, de pessoas famintas. Você não veio aqui olhar para mim e nem ver a roupa que eu estou usando, ou do teu irmão. Você está aqui nessa noite porque você está com fome. Você está aqui nessa noite porque você está com sede, e eu te dou uma boa notícia: o pão vivo que alimenta você está aqui, e a fonte das águas vivas está jorrando aqui nesse lugar, para saciar a tua sede. Já tem gente aqui sentindo a presença de Deus. Nós não precisamos sentir nada, porque o crente não vive por sentimento, o crente vive pela fé. Mas mesmo assim, Deus nos permite sentir a sua gloriosa presença. E tem gente aqui já que não está se aguentando na cadeira, quer glorificar. Levante a tua mão e glorifique, porque Deus está aqui para saciar a tua fome, para saciar a tua sede. Ah, que som bonito! A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento vai ter barulho no céu. A qualquer momento esse povo vai decolar. A qualquer momento esse povo vai subir. E o culto não será mais aqui, mas será na eternidade, na presença dele. Santo é o Senhor. Não permita que a sede e a fome das coisas de Deus se ausentem da tua vida. Porque se isso acontecer, você vai esfriar,
Você vai viver conformado com o pecado na tua vida. Você vai se distanciar de Deus. Você vai se distanciar do Espírito Santo. Você vai colocar o Espírito Santo na tua vida, num cantinho da tua alma. Ele vai ficar ali, jogado num cantinho. Se você permitir que a sede, a fome das coisas de Deus se ausentem da tua vida, você não vai ter mais interesse nas coisas espirituais. Então eu quero que você entenda uma coisa importante, que você tenha todo dia. Vontade da presença de Deus, vontade de ouvir a palavra, vontade de orar. Que você sinta a necessidade dessas coisas, que vão te manter de pé, que vão te fazer sair do teu lugar, da tua casa, da tua comodidade, da tua rede do conforto, da tua cadeira do conforto, como é a frase usada por muitos aí, para você poder estar na presença do Senhor. Essa madrugada tinha um povo na nossa igreja com fome e sede. O que eles fizeram? Eles saíram daqui e foram num templo gigante lá na cidade de São Paulo. Ou foram em Sorocaba numa vigília, num templo bonito, maravilhoso. Não, essa madrugada tinha um grupo da nossa igreja, sabe aonde? Orando no chão batido, orando ali na construção do nosso templo. E pelo que eu fiquei sabendo, o fogo caiu, a glória caiu, a manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque onde tiver um faminto, Jesus estará ali para saciar a sua fome. Onde estiver um sedento, Jesus estará ali para saciar a sua sede. Pessoas interessadas, muitos talvez curiosos apenas, mas havia um número de gente interessada. E nós não podemos perder o interesse pelas coisas de Deus. A igreja é a representante dos céus aqui na terra. A Bíblia nos fala que nós somos ministros, embaixadores. Só eu sou embaixador? Não. Todos que estão aqui assentados nessas cadeiras são representantes dos céus aqui nesse lugar. A igreja tem um papel importante, mas a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar pronta. E você sabe que quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placa, eu estou falando de você, porque você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo, você é a pessoa que Deus mora, que Deus reside. Então, quanto mais sede você tiver, mais fome você tiver, mais cheio você vai ficar e mais saciado da presença de Deus você estará. Agora eu fico pensando, nessa turma que foi atrás de Jesus. Jesus está ali. Se você soubesse que Jesus estivesse em algum lugar, você não ia lá correndo? Sim ou não? Ele está aqui. Precisa correr para lá não, ele está aqui. Tá louco, pastor? Não, a Bíblia diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, embora esse texto é usado para outra coisa, eu posso aplicá-lo aqui. Porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus não estivesse aqui, Emerson, esse culto não teria graça. Se Jesus não estivesse aqui, você ia vir aqui escutar talvez um sermão, escutar talvez um ensinamento, ia ficar contente talvez, ia ficar motivado, mas nada aconteceria, não teria graça, não teria valor, até porque esse culto não é para você e para mim, esse culto em primeiro lugar é para Ele. Nós viemos aqui adorá-lo, nós viemos aqui glorificá-lo, nós viemos aqui exaltá-lo, é para Ele esse culto, mas Ele é tão bom que além de ser para Ele, Ele abençoa nós também. Nós mandamos glória para cima e Ele manda a bênção para baixo. Nós mandamos louvor para cima e ele se manifesta aqui embaixo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, dá um glória a Deus. Agora eu fico pensando na multidão. Que tipo de gente estava ali? Todo tipo. Curioso, não curioso, interessado, não interessado. Quem é que está ali? Jesus, Jesus é aquele que está curando, que está libertando, que está abençoando. Mas eu acredito que haviam ali muitos enfermos. E uma coisa que eu fiquei pensando comigo, em relação a Cristo, esses dias, é que bateu uma coisa aqui na minha mente, aqui eu fiquei encucado com aquilo que eu tenho visto hoje, em muitos púlpitos, em muitos altares. Se eu não estiver enganado, e se eu estiver enganado, por favor, me ajudem, porque eu posso estar enganado, em nenhum momento do ministério de Jesus, a não ser no poço
em Samaria com a samaritana. E algumas vezes com os discípulos, porque Jesus dizia para os discípulos o que eles estavam pensando por causa da sua capacidade de conhecer o pensamento dos corações das pessoas. E aqui nesse lugar também, o texto, ele fala que, por que vocês estão aí pensando em relação a eu dizer, perdoados estão os teus pecados? Mas eu nunca vi Jesus usar, como tem visto hoje, tantos e tantos em cima do altar, o artifício da revelação para ganhar as pessoas. Você prestou atenção nisso? Jesus chegou na samaritana e falou assim: bem dizes que você não tem marido, porque você já teve tantos aí, que eu não me lembro, acho que 4 ou 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Mas eu não vejo em nenhum outro lugar, talvez naquela passagem, quando Jesus olha para um dos discípulos, futuros discípulos, e diz: eu te vi debaixo da figueira. Só ele sabia lá o que ele estava fazendo debaixo da figueira, o que aquilo representava na vida dele. Mas Jesus nunca usa o artifício, olha, ele não falava em línguas, pelo que a Bíblia diz, Jesus nunca falou em línguas estranhas. Nunca vi isso na Bíblia, embora alguns preguem que sim, né? Mas eu nunca vi isso, então não posso dizer. Acredito que não. Mas Jesus nunca parou assim, botou a mão na testa e falou assim: olha, o Pai está me revelando isso. Pode me contestar, por favor. Também nunca vi os discípulos, Paulo nos seus cultos, com exceção ali daquela mulher que estava, aquela moça, quando ele estava passando, não, lá vem os servos do Deus Altíssimo em Atos. E ele ficou incomodado com aquilo e repreendeu o demônio que estava dentro dela. Não vi Paulo fazer culto com revelação. Deus está me mostrando aqui, Luiz, Deus está me mostrando aqui que Deus é contigo. Deus mandou te dizer, e Ele está me mostrando que Deus é contigo. Não vejo. Jesus conhecia todas as pessoas daquele tempo. Pastor, o senhor é contra isso? Não é isso. O Espírito Santo, ele usa as pessoas. Acredito nos dons espirituais. Mas o que eu tenho visto hoje é um exagero extremo. Tem gente que todo culto tem 3, 4 profecias, 3, 4, 5 revelação. Vê que não está dando certo a pregação. O senhor está me mostrando aqui. O senhor está me dizendo aqui. O senhor está. Né? E se eu. Peraí, Deus está me mostrando uma coisa aqui. Tem uma pessoa aqui que está sentindo dores fortes nas costas. Tem alguém aqui que está sentindo dor nas costas? Por favor, levante a mão quem sente dor nas costas aqui. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu também, porque carreguei um monte de areia lá no templo. Espera um pouquinho, irmão, espera um pouquinho. O senhor está falando comigo aqui. Sim, Senhor, sim, Senhor. É isso que é para entregar? É, Senhor. Então eu vou entregar. Tem uma pessoa aqui que passou essa semana e se sentiu um pouco desanimado na fé. Por favor, irmão, seja sincero. Alguém aqui sentiu isso essa semana? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí começa com essa palhaçada. Jesus estava lá diante de uma multidão e ele poderia usar desse artifício porque ele é confiável. Ele está vivo, ele é confiável. E ele poderia chegar ali e falar assim: viu, olha, você vem cá, assim o Senhor está me mostrando, o Pai está me mostrando isso, vem aqui, pá, receba a tua cura, vem aqui você, viu, sabe aquelas palavras que você disse lá dentro da tua casa? Sim, o Pai está me mostrando, pá, vem aqui na frente, não. O que Jesus fazia? No versículo 2, pregava a palavra. Se um dia Deus levantar para usar, para mostrar alguma coisa, amém. Mas a igreja não tem que entrar nessa, se apoiar nisso. É a palavra. Jesus pregava a palavra onde ele ia. Ele pregava a palavra. Pedro, lá no meio daquele monte de gente, cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui que foi mais cheio do Espírito Santo do que Pedro? O que Pedro fez? Citou o texto de Joel. Pregou a palavra. Poderia sair lá com revelatório, revelacione. E começar a revelar lá o revelamento. Eu tenho uma palavra para você, viu? Eu tenho uma palavra para você, viu? Tenho uma palavra para... Vem aqui. Como tem essa cambada aí para tentar impressionar.
para tentar falar que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Vira essa palhaçada dentro dos cultos, dentro da igreja. Que eu já disse, não sou contra nada disso. É claro que Deus usa. Mas Jesus estava ali no meio de pessoas. E o que ele fez? Ele pregou a palavra. Mostrando para os discípulos, vocês precisam pregar a palavra. Vocês precisam anunciar a minha palavra. Vocês não têm que entrar nessa de revelamento, revelatório. Quando essa cambada chegar diante de Deus, eu tenho até dó dessa cambada que chegar diante de Deus. Fiquei sabendo de um camarada que trouxe um outro na igreja. E o cara estava lá em cima. Rodopiava. E o povo lá, o povo da igreja é um povo que às vezes merece falso profeta. Porque não lê Bíblia. Porque engole tudo, um bando de avestruz. Engole tudo. Aí o camaradinha estava lá, então o pastor trouxe ele para pregar na igreja, deu uma graninha para ele, pagando ainda. E blá, o cara lá, de repente, a mulher desse pastor entra no culto. Chegou atrasada no culto, porque ela estava resolvendo um compromisso. Contaram para mim essa semana. Aí, diz que o rapazinho estava lá em cima do altar, se empolgou, apontou para ela, Sandra, e falou assim, assim diz o Senhor. O Senhor está me mostrando aqui que você apanha do teu marido. O Senhor está me mostrando aqui que o teu marido te bate. E o coitado do pastor sentado lá no altar. E se fosse eu, já levantava na hora e falava, cala tua boca, desce daqui. Vaza. Aí o pastor lá, e a mulher do pastor recebendo a palavra, eu fico pensando nos irmãos da igreja. Era culto de campanha, estava lotado, porque o povo vai em culto de campanha. Culto de oração ninguém vai. Culto de escola bíblica ninguém vai. Culto de são poucos os que estão interessados. Mas culto de campanha, onde tem chave, onde tem apartamento sendo distribuído, onde tem revelação, onde tem revelatório, revelamento, lota. Nós temos uma aqui na nossa cidade, de terça-feira. Tem até fila de revelatório. E a cambadinha vai lá. Aí lá vai o cara adulterando, fumando maconha, recebendo ali, fazendo coisa errada, roubando, uma vida errada. Está lá o homem e a mulher numa vida errada. Aí vai lá na fila do revelatório. Eis que tu és vaso. Deus tem um plano na sua vida. E blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Contra o pecado ninguém fala. Entra adúltero, sai adúltero, entra maconheiro, sai maconheiro. Já que Deus não está preocupado com a minha maconha, vou continuar fumando maconha. Eu vim aqui, estou com a vida torta, ela falou que eu sou vaso, vou continuar sendo esse vaso. Quero que você entenda uma coisa, que eu sei do que eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus aqui. E não preciso ficar provando nada para ninguém não, meu irmão. Jesus começou a pregar a palavra. Lá estava o enfermo, Jesus pregou a palavra. Lá estava o endemoniado, Jesus pregou a palavra. Lá estava o cego, Jesus pregou a palavra. Lá estava o bandido, Jesus pregou a palavra. Lá estava o ofendido, o ferido, Jesus pregou a palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem as suas funções. A palavra gera fé para você crer. A Bíblia diz que Pedro pregou no meio de uma multidão e quase 3.000 almas se converteram, mas Pedro não usou do artifício do revelamento, do revelatório, ele não saiu distribuindo profecia. O que foi que Pedro fez? Ele pregou a palavra, e a palavra pega pelo Espírito Santo, foi introduzida no coração e caiu em terra que deu fruto. E ali naquele momento, vidas são convertidas, aceitam a Cristo, se arrependem dos seus pecados, já descem para o batismo, e quase 3.000 almas naquela noite, naquele dia, ou melhor dizendo, rendem-se aos pés do nosso Senhor e Salvador. A palavra santifica, a palavra liberta, a palavra é alimento, a palavra é instrução, a palavra é bênção para a tua vida, a palavra é luz, a palavra protege você do pecado, a palavra te sustenta, a palavra te renova, a palavra te dá vida. A palavra de Deus é o que a igreja precisa. A igreja não precisa dessas coisas. Se Deus quiser falar, Ele vai falar. Mas crente que vive em função de revelatório e revelamento é crente que não tem vida com Cristo, não tem vida com a palavra, não tem fortaleza, não sabe caminhar sozinho
com Cristo, não está pronto, vive através de revelação aqui, revelação aí. Eu fico louco quando um membro da nossa igreja fala: eu vou lá na casa de fulano para fulana falar comigo. Miserável, pilantra, safadão, abra a tua Bíblia, dobra o teu joelho, fala com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que teu Deus tem boca e teu Deus fala. O teu Deus ouve, ele tem ouvido e ouve, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que sair daqui e ir lá na casa do profeta, eu tenho que sair daqui e ir lá na casa da profeta. Eu estou perdido, eu estou sem direção, miserável, porque você parou de ouvir a voz de Deus, porque você parou de dar abertura para o Espírito Santo. Quem está em comunhão com Deus, quem está em comunhão com o Espírito Santo, não corre atrás de profeta. A voz de Deus está sobre ele todos os dias, a palavra de Deus é luz para o caminho dele, é direção para o caminho dele. Quem está entendendo essa palavra aqui, dá um glória a Deus. O senhor é contra profeta? Você ouviu eu dizer isso? Você é contra a profecia, pastor? Você está ouvindo eu dizer isso? Deus tem os seus profetas dentro da igreja. Deus tem as pessoas que esporadicamente ele usa. Deus falava com Abraão. Deus passou 15 anos sem falar uma palavra com Abraão. 15 anos. Faz a conta. Leia a Bíblia. Deus falou 4 vezes durante toda a vida de Abraão para falar coisas importantes para ele. E tem gente que acha que Abraão estava dormindo e Deus falava para ele: acorda, Abraão. Vai tirar o leite do gado. Abraão, não. Agora eu quero que você entenda que todas as vezes que você abre esse livro, Deus está falando com você. Todas as vezes que você abre esse livro, é a voz de Deus penetrando no teu coração. Quando você abre esse livro e escuta lá Deus falando: eis que estou convosco todos os dias, estou contigo, confia em mim, creia, dependa, entrega. Deus está falando com você. Eu fico impressionado quando eu escuto às vezes essas frases no Facebook: Deus está em silêncio. O meu Deus nunca ficou em silêncio comigo, porque eu sempre leio a Bíblia. Talvez eu é que não esteja muitas vezes com os meus ouvidos abertos para ouvir o que Ele quer me falar. Eu que quero ouvir outra coisa. Deus fica em silêncio. Deus se calou. Faz 10 anos que Deus não fala comigo. Faz 10 anos que você não lê a Bíblia. Com quem Deus falou aqui essa semana? Por que Deus falou com você? Você leu a Bíblia. Você leu lá: não mintais uns aos outros. Essa palavra aqui é para Lelis. Não é para mim não. Amai-vos uns aos outros. Essa palavra aqui é para o Marcão. Não é para mim não. Deus está falando conosco. Quando você abre a Bíblia e diz: amai-vos uns aos outros, Deus está falando para você amar. Quando a palavra diz para não mentir, Deus está falando para você não mentir. Então, Jesus pregava a palavra. A palavra. O Espírito Santo usa a palavra. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 17. É isso. Efésios 6,17, leia bem rápido, por favor. Nós temos que servir a ceia. Seis 17. É isso? Leia, por favor, alguém. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O instrumento de trabalho do Espírito Santo na igreja é a sua palavra. Tem momentos que Deus vai realmente levantar alguém e falar: olha, Deus está... pá! Mas eu quero falar uma coisa aqui para você. E falo para todos que estão aqui. Tome cuidado com quem tem todo culto, toda reunião, todo dia, uma profecia, uma visão para te entregar. Toma cuidado. Toma cuidado com essa história dessa obreiraiada que está chegando agora, desses meninos que nem têm capacidade de se colocar debaixo de uma autoridade espiritual, que não sabem obedecer à liderança. Esses meninos que estão chegando agora e não têm casa. Ficam aí, cabelinho arrumadinho, sapatinho de pagodeiro, que é aquele sapatinho de verniz, aquelas roupinhas brilhantes, aquela barbinha lá, que não tem nada contra a barba, acho bonito até. Tem uns aí que ficam bonitos, não tem nada, não é nada disso que eu estou dizendo.
Mas toma cuidado com esses camarada que não tem casa. Prega aqui, prega ali, não tem pastor, não tem ministério. E todo lugar que vai é uma profetada, é um revelatório. É isso, é aquilo. Tinha um camarada que ia lá na nossa igreja e todas as vezes ele entregava uma profecia só para um membro da nossa igreja. Não convidei mais. Estava pregando, descia do altar, ia direto. Não convidei mais. Puxa vida, eu aqui precisando de uma palavra, precisando aqui de algo, só tem para eles. Todo culto, todo culto, todo culto. Meus irmãos, abram os olhos. Fiquem espertos com esse tipo de gente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus, ele chegou ali naquele lugar e viu doente, gente ferido por dentro, gente ferido na alma. Jesus chegou naquele lugar e viu paralíticos, aleijados. Jesus chegou naquele lugar e viu cegos, provavelmente tinha. Pessoas ali que estavam sem direção na vida. O que Jesus fez? Ele pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nós. Eu aprendi uma coisa, o dia que Deus quiser falar comigo, Ele vai falar comigo aonde Ele bem entender. Eu não vou ficar precisando correr atrás de nada, de profeta, de nada. Eu já procuro Deus falar comigo todos os dias, abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia, e procurando me instruir pela palavra de Deus. Já tem coisas da nossa vida que a gente já sabe, mas a gente fica aí com frescura, a gente está bem, está caminhando, de repente, a gente quer fazer coisas e a gente vai atrás de alguém que fala aquilo que a gente quer ouvir, porque tem crente também dentro da igreja que não quer ouvir profeta de Deus, ele quer ouvir profetada. Se o profeta de Deus falar para ele, não vá, mas como ele quer ir, ele vai procurar outro profeta que vai falar para ele, vá, faça, faz do teu jeito. Aí, porque fulano lá falou, eu conversei com aquele lá não dei muita corda para ele não, mas aquele lá falou aquilo que eu queria ouvir. E a palavra de Deus, ela não faz o que você quer e não fala o que você quer ouvir. Ela sempre vem em relação à tua vida e à minha vida, com aquilo que nós precisamos ouvir. Então Jesus chegou naquele lugar e começou a pregar a palavra. Prega a palavra, obreiros, um conselho. Eu já estou nesse negócio aí há anos. Há anos. Não me preocupo se alguém gosta da minha pregação ou não. Não me preocupo se vão me convidar de novo ou não. Me convidou para pregar, vou pregar aquilo que Deus me deu. Ah, mas o tema da campanha aqui é essa. Mas Deus não tem nada a ver com essa campanha que você está fazendo aí, meu camarada. Ele me deu essa palavra e eu vou pregar essa palavra e acabou. Não gostou, não me convide mais. Não gostou, não me chame mais. Esquece meu número, esquece meu WhatsApp. Convida outro. Convida outro que vem aqui pregar o que você quer. Mas todas as vezes que você for chamado para pregar, aprenda uma coisa, obreiro. Você tem que agradar a Deus. Procura aprovar-te, ser aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É o texto áureo do obreiro do Senhor. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gostou da minha pregação? Coma. Não gostou? Problema teu. Eu trouxe o pastor Clodoaldo daqui, não saiu fora do tema. Saiu fora do tema porque Deus me deu uma palavra fora do tema. E se Ele me deu uma palavra fora do tema, eu vou pregar fora do tema. Acabou. Ah, mas não vai te chamar mais. Eu tenho igreja para pregar. Eu tenho casa para pregar. Tem gente na rua aí que eu preciso pregar. Eu não preciso de altar para pregar. Eu não preciso de templo para pregar. Quem quer pregar o evangelho, meu irmão, prega em qualquer... Vai, pega lá uma caixa de som, vai para a praça e prega. Mas eu quero que você compreenda. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa da palavra. Diga assim para você mesmo, eu preciso da palavra de Deus. E aí o nosso mestre começou a pregar. E começou a falar, não sei o que ele estava falando, mas ele começou a pregar. E de repente, agora eu vou entrar na história desses 4. Não sei o nome do cara que estava lá na cama, alguém sabe, por favor? Alguns estão dizendo que o nome dele era Flávio.
Não sei onde eles leram, mas a Bíblia não diz o nome dele. E a Bíblia diz que o nome dos 4, dão um nome aí, tem livros aí que dizem que um chamava Antônio, outro chamava José, outro chamava Paulo, outro chamava Ezequias. Também não interessa o nome deles, porque aqui o nome deles são omitidos. Mas eu acredito que os 4 chegaram nele naquele dia e olharam para ele e disseram: sabe, fulano, o paralítico, nós ficamos sabendo que Jesus está aqui na cidade. Ficamos sabendo que Jesus está numa casa aí. E como você já sabe, a fama de Jesus que tem corrido por todos os lugares, e chegou até nós aqui a fama de Jesus que ele tem curado enfermos. Nós já testificamos, talvez eu possa conjecturar isso, nós já presenciamos milagres dele. Então, prepara a tua melhor sandália, prepara a tua melhor roupa, dá uma lavadinha aí, bota um perfuminho, porque hoje você vai andar. Hoje você vai voltar diferente para casa. E talvez o paralítico ali deitado naquela cama falar: mas como vocês acabaram de dizer que é uma multidão tapando a porta lá, que a casa está rodeada de gente, que a casa está ali repleta por uma grande multidão, como nós vamos entrar? Como que nós vamos conseguir chegar até ele? Irmãos, na época que eu era do mundo, quando eu ficava sabendo que ia ter uma balada em determinado lugar, aquele tempo a gente não chamava de balada, mas quando eu sabia que ia ter uma festinha num determinado lugar que ia estar cheio de gata, cheio de cachaça, cheio de droga, eu colocava minha roupinha que eu tinha lá, a ceia do trabalho, já planejava tudo durante o dia. E era longe, naquele tempo eu não tinha carro, não tinha moto, tinha que andar de ônibus. Mas era muito distante, para voltar, não sei. Eu dava um jeito e ia. Hoje, as pessoas ficam colocando obstáculos diante de si para não estarem na presença de Deus. Eu não vou porque está chovendo. Eu não vou porque a irmã Dondinha vai estar lá e eu não me dou com a irmã Dondinha. Eu não vou porque não é o pastor que vai pregar, é o outro. Eu não vou porque é o pastor que vai pregar e eu estou de mal do pastor. O pastor pregou uma palavra para mim lá no domingo passado. Eu acho que ele ficou sabendo e pregou para mim, então estou com raiva do pastor, não vou no culto. É o pastor que prega. A gente vive colocando obstáculos, mas quem quer servir a Deus não olha para o obstáculo. Quem quer servir a Deus não permite que os obstáculos que surgem no seu caminho sejam empecilho para ele estar na presença de Deus. Nós temos visto hoje um povo que perde culto, que perde reunião, que perde vigília, que perde evento, que perde a oportunidade de fazer algo para Deus, porque vive colocando obstáculos no seu caminho. Aqueles homens olharam para ele e disseram: não dá para entrar pela frente, vamos entrar por cima. Porque aquele que está na presença de Deus e que tem convicção, vamos dizer, do poder de Deus, não olha para o problema, mas procura uma solução para aquele determinado problema. Tem gente dentro da igreja que só sabe olhar para a dificuldade, só sabe olhar para o problema. E aqueles 4 homens que estavam ali com aquele outro, que queriam que ele recebesse a sua vitória, não olharam para o obstáculo, mas eles procuraram uma solução para colocar aquele homem na presença diante de Jesus. Vamos passar por cima. Mas passar por cima é dificultoso. E a palavra dificultoso não estava somente no dicionário do João Lázaro, não. Está no dicionário de português mesmo. A palavra dificultoso, viu? É muito dificultoso. Vai ser difícil a gente passar por lá, porque como que nós vamos carregar esse homem? É pesado. O peso de uma pessoa dobra, triplica às vezes, quando ela está deitada, quando ela está largada. Como que nós vamos passar? Não sei. Mas nós vamos passar, e o plano é esse. Aquele tempo havia uns tetos que eram arrancados. Aquele tempo as casas eram projetadas também para que se tornassem jardins para as pessoas. As casas não eram muito grandes, então eles aproveitavam o máximo. Eram casas próximas da outra. Então eles pegaram e falaram: nós vamos entrar por cima. E nós vamos descer. Quem está aqui comigo ainda? Vamos, porque hoje você vai andar. Eu sei que você não gosta de falar isso.
E alguns até entendo mesmo, porque virou palhaçada também, é toda hora, todo momento, levanta, olha para o teu irmão, fala isso, fala aquilo, mas no teu coração, coloca a mão direita no teu coração pela fé e diga assim para você mesmo: hoje eu vou voltar para minha casa diferente e com a minha vitória. Hoje você vai andar. Põe a tua melhor sandália, põe a tua roupinha aí que nós vamos na presença do rei. Hoje você não vai voltar para casa rastejado nem carregado não, rapaz. Hoje você vai andar. Hoje um milagre vai acontecer na sua vida. Quem tem convicção aqui que essa semana será uma semana de vitória, de milagres, de soluções, então vai acontecer porque você crê. Então quando eles foram até Jesus, Hebreus 11:6 diz o quê? Abre a Bíblia para mim, por favor. Em nome de Jesus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem o quesito maior para Ele operar na nossa vida. Não adianta vir aqui sem fé. Não adianta, você pode ir lá escutar o Billy Graham no auge, que não está mais entre nós. Você pode ir lá no auge, pegar uma máquina do tempo e voltar lá na época do Jimmy Swaggart, que aquele homem pregava pra caramba, nunca vi um pregador igual aquele na minha vida, e voltar lá num culto do Jimmy Swaggart e com a tua máquina do tempo falar: eu vou lá buscar minha vitória pro presente aqui agora. Sem fé, você vai perder teu tempo. Não adianta você pegar uma caravana para ir numa vigília sem fé. Não adianta você ir lá escutar o Silas Malafaia que vai estar aqui em tal lugar, tal dia, tal hora, sem fé. Perda de tempo. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador, no texto mais antigo, na língua atual, recompensador daqueles que o buscam. Quem veio buscar a Deus aqui nessa noite? Quem crê que Ele pode te recompensar aqui nessa noite? Então não se aproxime de Deus sem fé. Não dobre o teu joelho sem fé. Não venha para o culto sem fé. As pessoas estão preocupadas com a aparência de templo. As pessoas acham que é o lugar. As pessoas acham que é o cara que está atrás do altar. É por causa do pastor. É por causa do templo. Você está equivocado. As coisas acontecem na vida das pessoas porque elas acreditam. Porque elas se aproximam de Deus com fé. Pode ser um irmãozinho recém-convertido, que não sabe falar direito, que não conhece a Bíblia direito, mas ele cata um texto e começa a pregar, e não é o nome dele que cura, não é a pessoa dele que cura, mas é a fé que é gerada no coração das pessoas pela palavra, que traz a vitória. Por isso que Jesus pregou a palavra. E acredito eu que aqueles homens estavam escutando Jesus. Enquanto eles estavam se preparando para descer, Jesus estava ali e pregava daqui, e falava dali, e ensinava daqui, e ensinava dali. De repente, a Bíblia diz que, acredito eu, embora não está registrado aqui da forma que eu estou dizendo para você, que todas as pessoas que estavam ali viram um movimento e olharam para cima. Porque eles viram o teto se abrir. E de repente um homem começou a ser descido lá de cima. E todo mundo, Jesus pregando, e de repente o olhar mudou. A direção dos olhares não eram mais agora para o pregador da noite, que era Cristo. A direção dos olhares agora era para aquilo que estava acontecendo. E alguém também talvez pode ter pensado: tira esses caras daí que eles estão atrapalhando o culto. Tira esses caras daí que eles estão atrapalhando o mestre. Alguém talvez ali tenha cutucado o outro, falado: o que esses malucos estão fazendo? Vieram aqui para estragar o nosso culto, para estragar a pregação do mestre. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Vieram ter com ele, versículo 3, conduzindo um paralítico, trazido por 4, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Vamos parar aqui um pouquinho, para a gente não se perder. Não permita que a multidão atrapalhe tua comunhão com Deus. A multidão dos teus problemas, a multidão das tuas ansiedades, a multidão das tuas tentações, a multidão dos falatórios,
a multidão das críticas, a multidão da rejeição, a multidão dos levantes, a multidão dos inimigos. A multidão existe, mas em nome do Senhor você salta muralhas. A multidão existe, mas no nome do Senhor você passa por cima da multidão. A multidão existe, mas no poder do Espírito Santo você passa entre a multidão. Quem está comigo aqui nessa noite? Não permita que a multidão te segure em casa, a multidão do desânimo, a multidão do cansaço, a multidão da enfermidade, a multidão do desejo não realizado no momento que você quis. Não permita que nada te impeça de estar na presença do Todo-Poderoso. Eles olharam e falaram, não dá para passar aqui, mas essa multidão para mim não vai impedir você de ser abençoado. Essa multidão não vai impedir você de andar. Essa multidão não vai impedir você de receber um milagre. Não permita que a multidão impeça você de viver uma vida próxima de Jesus. Tome cuidado com a multidão. A multidão te elogia, a multidão te critica. A multidão te incentiva e a multidão também tira todo o incentivo. A multidão te traz ânimo, mas a multidão também te desanima. A multidão que te exalta é a mesma multidão que um dia vai querer te derrubar. Cuidado com a multidão. Não se iluda com multidão. Uma coisa que eu aprendi no meu ministério é não me importar com multidão. É não me importar com palavras da multidão. Quando trazem uma palavra de motivação, oba, recebo, continuo. Quando traz uma palavra de crítica, cato a palavra de crítica e canalizo aquela crítica para me dar mais força para caminhar. Mas tome cuidado para que a multidão não te impeça de servir ao Deus Todo-Poderoso. Não permita que a multidão te impeça de orar. Não permita que a multidão te impeça de servir onde Deus te plantou. Não permita que a multidão te impeça de estar nas madrugadas orando. A multidão de filmes, a multidão das coisas que a Netflix tem para nós, que os canais têm para nós na televisão. Cuidado com a multidão do entretenimento. A multidão do entretenimento está roubando o teu tempo, está roubando a unção, a graça que está sobre a tua vida. Cuidado com a multidão. A multidão existe, mas você é maior que a multidão. O Deus que está sobre você é maior que a multidão, ou melhor dizendo, a multidão existe, mas você passa diante dela, você passa por ela, e você chegará até o teu objetivo. Mas a multidão não será empecilho na tua vida. Diga, a multidão não será empecilho para mim. Vou falando conforme Deus vai nos dando. E hoje eu esqueci meu óculos para ajudar. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram, é isso? O leito em que jazia o paralítico. E Jesus olhou para eles. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que chamou a atenção de Jesus não era a compaixão que eles estavam tendo com aquele rapaz. O que chamou a atenção de Jesus, Valdir, não era o esforço que eles estavam fazendo. Porque qualquer dia nós vamos fazer um teste. Vamos arrumar uma maca, colocar o Luiz Antônio na maca. Era eu antigamente, mas tomou o meu lugar. Eu, o Rafael, você e o Robinho vamos tentar descer ele lá de cima se ele topar. Para ver se é fácil. Hã? Jesus não olhou para o esforço deles. Jesus não olhou para a compaixão deles. Não era disso que Jesus estava precisando para operar o milagre. Tem momentos na tua vida que Deus vai olhar para o teu esforço. Tem momentos na tua vida que Deus vai olhar para a tua dedicação, para a tua busca. Tem momentos na tua vida que Deus vai olhar para a tua perseverança. Mas aqui não. Jesus não olhou para a aparência deles, nem para essas coisas que eu acabei de citar. O que Jesus olhou e chamou a atenção de Jesus? A fé. A Bíblia diz assim, e Jesus, vendo a fé deles. Você veio bem bonito para o culto hoje, cheirosa, né? Tem uns perfumes aqui, ó. Rapaz do céu. Chega até... ter umas aqui elegantes. Mas Jesus não está olhando para a tua roupa aqui. Para te dar um milagre. Jesus não está olhando para o cabelo novo que você arrumou aí, o gel que você passou.
Nem para a tua Bíblia nova que você comprou, não. Jesus não está olhando para isso aqui. Quem veio aqui nessa noite disposto a receber algo da parte dele, só precisa de uma coisa para receber isso que veio buscar. Jesus está olhando para o teu coração agora, está procurando o ingrediente da vitória. Jesus está procurando o ingrediente que gera bênção na vida das pessoas. Jesus está olhando aqui nesse lugar agora, está procurando na tua vida e na minha vida o ingrediente que opera o impossível o possível diante do impossível. Fé. Jesus olhou para eles. E todas as vezes que você estiver encrencado, todas as vezes que você estiver diante de um gigante, todas as vezes que você estiver diante de um problema, todas as vezes que você estiver encurralado na tua vida, abatido, olhar e pensar no teu coração, meu Deus, que situação que eu fui me meter, tá difícil, não vai dar, e você dobrar o teu joelho e buscá-lo, ele não vai olhar para o teu desespero, ele não vai olhar para as tuas lágrimas. Escute o que eu estou dizendo. Ele não vai olhar para as palavras, não vai olhar ali para você se jogando e tentando até argumentar. Ele vai procurar no teu coração fé. Para resolver o problema. Para curar a enfermidade. Para abrir a porta que precisa ser aberta. Para derrubar o gigante. Para solucionar a tua causa. Para te dar vitória. Ele vai procurar fé. E quando Jesus olha para aqueles homens, ele olha e uma coisa chama a atenção de Jesus. Jesus olhou para eles e viu que eles tinham fé para ser curados. E é engraçado que Jesus não diz a fé dele. Olha o texto. Está no plural. Jesus viu a fé deles. Eles estavam ali diante de Cristo com fé. Feche os teus olhos por um minuto. Curva a sua cabeça. Hoje é noite de Santa Ceia. E os cultos de Santa Ceia eu preferia mais de ensinar, exortar, trazer um ensino bíblico mais aprofundado. Mas aprove a Deus nessa noite trazermos essa palavra. Sabe o que Deus está procurando aqui agora? Para te dar aquela vitória que você está procurando, que você está buscando? Fé. Ele não está procurando se você é bonito, se você é feio, se você está bem arrumado ou desarrumado. Ele não está olhando para o teu sapato, não está olhando para o teu tênis, para a marca do teu celular. Deus não está olhando para isso, não. Sabe o que ele está procurando? O que Jesus procurou naqueles 5 homens. Fé. E se ele encontrar fé aqui, meu irmão, prepara-te, porque essa semana, meu querido, se ele encontrar fé aqui nessa noite, vai ter testemunho para você contar aqui no domingo que vem. Se ele encontrar fé no teu coração aqui, você vai embora sem essa doença. Você vai embora sem essa enfermidade. Você vai embora sem essa tristeza que tem assolado teu coração. Você vai embora nessa noite daqui desse lugar abençoado. Você vai embora daqui com o teu milagre. Você vai embora cheio do Espírito Santo. Se ele encontrar fé no teu coração, e você vai sair daqui nessa noite falando em línguas estranhas. Vai sair daqui nessa noite revestido do poder. Mas Jesus veio e está aqui nessa noite. Mas ele quer uma única coisa: fé. Para operar. Quem tem fé aqui, diga amém. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Opa! Ele não foi lá pedir perdão de pecado. Eles não levaram ele lá para ele ser perdoado de nada. Eles foram levados lá para Jesus curá-lo. Mas Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque não adianta nada ir embora com a bênção da cura. Não adianta nada se aproximar de Jesus e receber a bênção financeira, como tem muita gente fazendo. Não adianta nada se aproximar de Jesus e receber a bênção da solução do casamento. E tem muita gente indo na igreja só para isso. É pecado? Não. Quer solucionar o problema do casamento? Glória a Deus. Ótimo. Mas não adianta nada se aproximar de Jesus doente da alma e voltar doente da alma.
Estão entendendo? Jesus poderia ter olhado para ele e dito: filho, levanta e anda. Toma a cura. Não, Jesus olhou para ele e disse: eu vou te dar o melhor primeiro. Eu vou te dar o que é mais importante. Eu vou te dar o que é mais necessário. Porque não adianta nada receber a cura do corpo e continuar doente da alma. Não adianta nada andar com um carro bonito para cima e para baixo na cidade, ter um monte de dinheiro, bater no peito e dizer que manda em um e manda o outro, e desprezando todo mundo porque tem um pouquinho, e continuar sendo doente da alma. Não adianta nada ser próspero, receber de Deus a visão, receber de Deus a cura física. O cara não anda, vai até a igreja ou até a presença de Deus, recebe a cura, anda, não andava, agora anda. Não adianta nada receber isso e não receber o principal, a salvação, a cura da alma. Jesus olhou para ele e disse: você tem uma doença pior do que essa daí. Você tem um problema pior do que esse daí. Os pecados dominam a tua vida, e os pecados que estão presentes na tua vida, eu quero que você entenda que não adiantará nada você ser curado disso, sem ser curado do mais importante. Então Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. A maior dádiva que você recebeu do alto foi o perdão dos teus pecados em Cristo Jesus. O pecado te afastava dos céus. O pecado te impediria de entrar nos céus, te mandaria para o lago de fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, que é eterno. Separação total de Deus. Os teus pecados impediriam você de ter uma comunhão com Deus. Mas quando você veio para a igreja, eu tenho certeza que na nossa, você ouviu assim: quem se arrepende dos seus pecados aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quem entende que é pecador e precisa ser perdoado e mudar de vida. Você levantou a mão, muitos aqui foi através do apelo que fizemos, e você recebeu o perdão dos teus pecados. Aí Jesus olha para ele e fala: agora eu vou fazer o resto, agora eu vou fazer as outras coisas. Primeiro o mais importante, e o mais importante na tua vida não é a tua cura física. O mais importante na tua vida não é o problema ser solucionado. O mais importante da tua vida não é você ter os celeiros cheios dentro da tua casa. Isso é importante, mas o mais importante é você ter a salvação da tua alma, é você ter a comunhão com Deus, é você viver na presença de Deus. Primeiro o mais importante, e as demais coisas te serão acrescentadas. A segunda coisa, Jesus estava querendo mostrar quem ele era. Vou falar para esses escribas que estão aqui. Os escribas estavam lá. Infelizmente a gente vive rodeado de escriba. Escribas são aqueles que acham que é mais santo que a gente, que acham que sabe mais que a gente na igreja. De vez em quando aparecem uns escribas aí no nosso caminho. Não sabe nada de Bíblia e quer dar uma de gostosão na igreja. É isso aí. Sabe nada, chega na igreja lá com panca. Nós temos que tirar esse pastor daqui. Nós temos que eu é que tenho que assumir aqui. De vez em quando aparecem uns escribas aí. E graças a Deus eu aprendi a agir com escriba. Primeiro a gente vai na maciota. Se o escriba não resolveu na maciota, a gente pega o cajado. E aí com o cajado é coisa mais embaixo. E aí nós vamos ver quem pode mais. Com o escriba você age assim. Jesus chegava para as pessoas e tratava as pessoas de uma forma um pouco mais amável. Mas para os fariseus era filhos do diabo, raça de víboras. Sabe o que é raça de víboras? Descendentes da serpente. Sepulcro caiado. Fazei tudo que eles vos ensinar, porque está na lei. Mas não siga eles não, porque eles falam e não faz uma linha. Eles se assentam na cadeira de Moisés e ali eles acham que eles são os maiorais. Façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Não sigam o exemplo deles. Com os fariseus, Jesus tinha um outro tratamento. E com o escriba também. De vez em quando aparece um escriba aí na igreja, querendo dizer que tudo que você faz não serve, querendo dizer que tudo que você faz não presta, não vale. E aí, meu irmão, com o escriba, o tratamento é outro. E aí Jesus estava ali, os escribas começaram a olhar um para a cara do outro. Sabe o que é um escriba? Escriba eram aqueles homens que copiavam as leis.
Eles pegavam e faziam ali cópias. Eles eram instruídos para isso e eram pessoas instruídas para ensinar o povo. Eram mestres da lei e dos profetas. O Antigo Testamento eram os escribas que ministravam nas sinagogas. Eram eles que tinham a responsabilidade de ministrar e ensinar o povo, os escribas. Eram os doutores da lei, aqueles que tinham o respeito do povo. O povo olhava para um escriba e temia o escriba, respeitava o escriba, abria caminho para o escriba passar. Então os escribas, eles eram muito bem conceituados. Estavam ali no culto de Jesus para dar trabalho, para questionar, para bater de frente. Quando Jesus fala essa palavra, perdoados estão os teus pecados, ele estava dizendo, quem está aqui com vocês não é nenhum tipo de profeta comum. Quem está aqui com vocês não é um homem comum. Quem está aqui com vocês falando isso, falando essa palavra, quem está aqui pregando diante de vocês, não é um anjo, como dizem aí que Jesus já foi até um arcanjo Miguel. Meu Deus, e tem gente que acredita nessas seitas. Jesus estava dizendo, o Deus Todo-Poderoso está aqui diante de vocês nesse lugar. E os escribas que conheciam, disseram, ele blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus olha e fala, realmente, o Deus, o Emanuel, está presente aqui nesse lugar. Emanuel, que significa? Deus conosco. Vocês estão olhando para ele, para que vocês saibam que o Filho do Homem é Deus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Olha o que Jesus coloca primeiro. Ele não fala, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para fazer ele andar, não. Ele coloca diferente. Ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E isso deixa Satanás doido de raiva. Satanás entra no mundo e gera ali no coração do primeiro casal o pecado, e o pecado alastrou-se depois e tomou conta do homem, do mundo, e o pecado afastou, trouxe maldição, mas agora aparece o Filho de Deus dizendo, eu tenho poder para perdoar os pecados. Levanta-te, a ti te digo ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. O mesmo Jesus que falou aquilo está entre nós aqui nessa noite. O mesmo Jesus que olhou para aqueles 4, 5 homens e viu fé no coração deles e operou. É o mesmo Jesus que está aqui olhando para o teu coração, olhando para a tua vida, olhando para você nessa noite. E se ele encontrar fé no teu coração, ele vai operar aquilo que é necessário na tua vida nessa noite. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos deixar aqui o culto correr um pouquinho mais. Vamos servir a ceia, vamos deixar na transmissão. Ok? Mas não vamos nos preocupar com os telespectadores, se eles escutarem e verem alguma coisa extraordinária acontecendo aqui. Amém? Então eu quero que você curva a sua cabeça, que você feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Jesus está na casa. Mas também quero que você saiba que os teus pecados estão atrapalhando a tua comunhão com Deus. Que os teus pecados têm te esfriado. Que os teus pecados têm impedido a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Que os teus pecados têm secado os teus olhos. Que os teus pecados têm gerado um senso crítico no teu coração. E você está esfriando por causa dos teus pecados. Pecado é extintor na mão de Satanás para apagar o fogo do Espírito na tua vida. Ele está na casa. Ele está aqui nessa noite com desejo de restaurar, com desejo de fazer algo grande na tua vida, com desejo de conceder o desejo do teu coração.
Mas nessa noite, o Espírito de Deus está falando ao teu coração através da palavra. Deus não está me revelando nada aqui. Está falando através da palavra. Tire esses pecados da tua vida. Confesse-os. Mas pastor, são muitos. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. A Bíblia não diz que Jesus veio perdoar só um pecado. Ele veio perdoar todos os nossos pecados. Não somente aqueles que nós fizemos antes da nossa conversão, mas também os que fizemos depois da nossa conversão. Para alguém aqui nessa noite, é noite de conserto antes de tomar ceia. É noite de refletir. Voltar para o caminho. É noite de abandonar os pecados. Porque Satanás anda cirandando o teu lar. Satanás anda cirandando, anda rodeando a tua vida. Está esperando o momento para te dar uma baita de uma rasteira. Que vai te trazer vergonha, que vai te trazer dor, que vai te trazer sofrimento. Ainda dá tempo. Então nessa noite, abandone. Confesse. Para o pastor, não, querido. Pastor é pecador que nem você, comedor de arroz e feijão. Pastor não perdoa pecado. O sangue do pastor não te purifica de todo pecado, mas o sangue do sumo pastor derramado naquela cruz purifica você de todo pecado. Esse pecado está te entristecendo, esse pecado está te matando, esse pecado está dizendo para você todos os dias: você não tem direito de estar no meio deles, você não tem direito de levantar a tua mão, você não tem direito de louvar, você não tem direito de nada. Satanás tem falado na tua mente. Mas a palavra do Senhor nos diz: filhinhos, Ele ainda continua te chamando de filhinha. Ele ainda continua te chamando de filhinho. Meus filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação por todos os pecados. Ele é propiciação por todos os pecados, não somente os nossos, mas também de todo mundo. Aquele que confessa, a palavra diz em João, aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Especificamente, é claro, sempre para um ou para outro. Está falando através da sua palavra. Conserta. Dê um basta nisso. Para de trazer coisa ruim para dentro do teu casamento. Para de trazer coisa ruim para dentro da tua casa. Para de trazer coisa ruim para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual. Para. Larga isso nessa noite. E já tem gente fazendo. Já tem sendo pecado perdoado aqui. O sangue de Jesus já está purificando muita gente aqui. Aleluia. O inimigo está louco de raiva, mas o sangue de Jesus Cristo está te purificando nessa noite. Porque Deus olha para dentro de você e vê o arrependimento, vê tristeza por essa situação que você está. E nessa noite o sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Mantenha-se assim, de olhos fechados, cabeça curvada. Vamos servir a ceia nesse momento. Mantenha-se assim em comunhão. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eita, machorecala masure alamashandaramas.
Abra tua boca, vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Pai querido, nós consagramos os elementos aqui diante de Ti da ceia do Senhor. O pão, o suco de uva. Te agradecemos por participar da Tua mesa. No nome de Jesus, enquanto eles vão recebendo, o Senhor vai operando. Quando participarmos e comermos da Tua carne, bebermos do Teu sangue, simbolizados no pão e no suco, que o Senhor venha operar poderosamente. Que essa ceia seja uma ceia diferente, uma ceia inesquecível para muitos aqui. No nome de Jesus. Vai, João, diácono João. Você vai pegando, vai se assentando nesse mesmo espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai adorando. Aleluia. Poderoso é o Vai adorando o Senhor. Vai adorando. Olha os serafins adorando conosco aqui. Serafins estão aqui adorando conosco. Está chegando até o altar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tem gente assistindo, participando desse culto lá na casa. Está sentindo a presença de Deus lá no sofá agora. Está lá cultuando, não está assistindo não, está cultuando. Todos de pé, todos de pé. Oh, aleluia. Glória. Digno de louvor. Amacharabacalamas, aletelemass, sundalá. Oh, aleluia. Diga assim comigo, diga assim, pela fé, nesse pedaço de pão, eu participo
do corpo do Senhor. Comamos todos. Diga assim comigo: na minha mão tem o suco de uva, e pela fé representa o sangue de Jesus, e pela fé eu participo do sangue do meu Senhor. Bebamos todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Tá bonito, irmãos, tá bonito. Posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele mas eu bem Ele está vivo. Eita, alabado, ele está vivo. A esperança para você, a vitória para você, a glória para você, a cura para você, a poder para você.